Então, eu quero agradecer a doutora, quero que a senhora fique à vontade. Conte algum caso que deu para reverter, que a pessoa estava pensando, pensamento suicida, e há tempo não concretizou. Bom, eu já estou há alguns anos trabalhando com isso, então tem alguns casos, né? Mas eu tenho um em específico que me marcou muito, porque quando o paciente chegou até mim, ele já tinha passado por vários tratamentos, tomado várias medicações, e era como se eu fosse a última esperança. Então ele chegou dizendo que pensava todos os dias em cometer o suicídio, já tinha um planejamento e que eu havia sido indicada, né, como se uma pessoa que pudesse ajudá-lo. Então eu tinha ali aquele grande desafio de tentar ajudá-lo. Ele já estava determinado, ele falou, eu venho, mas... Exato, ele falou, olha, eu resolvi dar uma chance, então você é a minha última chance. Né? Então aquilo... E quem sabe agora, com essa entrevista, com essa matéria, esse programa, Salatiel, Exatamente. quem sabe a gente está falando com alguém que está exatamente com esse pensamento. Olha, para mim, já acabou. Exatamente. O tempo... E agora essa pessoa pode estar enxergando uma chance, se permitindo a uma nova chance. E o que a doutora falou é muito importante. Essa pessoa, ela não desistiu. Algumas vezes ela não teve êxito, né, doutora? Exato. Mas ela permitiu ter mais uma chance. E aí conclui, doutora, o final dessa história feliz. Então, eu fiquei inicialmente muito preocupada, porque é uma responsabilidade enorme, né? Fazer um diagnóstico, tratar, conseguir tratar a pessoa. Porque muitas vezes a gente quer tratar, mas todo o tratamento envolve tantas questões que às vezes ele não se conclui. Mas eu faço análise, né? Eu estou em análise, eu sou analista e também tenho a minha análise pessoal. Isso me ajudou muito a criar coragem de assumir esse caso junto com o paciente e ficar ali com o celular o tempo todo no início, né? Porque com medo de que pudesse acontecer alguma coisa, ele pudesse querer me chamar. Mas a nossa trajetória foi muito boa e hoje é um paciente que nem medicação precisa mais. E também é outra coisa que as pessoas acham que para sempre vão ter que tomar remédio, não necessariamente, né? Tem o bullying também. Muito bullying. A gente tem casos na internet de adolescentes que sofreram bullying e cometeram o suicídio. Sim, inclusive os números em crianças e adolescentes têm crescido. Primeiro porque a gente aprendeu a notificar, então no passado ninguém notificava, então os números sempre foram abaixo. Mas não só por isso. As crianças estão adoecendo mais precocemente, os adolescentes também, e isso, com o adoecimento, tem mais risco de aparecer o suicídio. O que a senhora falaria para alguém que nesse momento está nos assistindo e se encontra com esses pensamentos suicidas? Eu costumo dizer assim, o pensamento suicida, ele não é algo saudável, vamos colocar assim, né? Se você tem, é como a febre. Quando a gente está com febre, a gente sabe que tem alguma coisa de errado ali e que precisa procurar um médico. E você pode até tomar uma medicação, mas se a febre não passar, nós vamos ao hospital, nós vamos ao médico. O ideal é que as pessoas entendessem que a ideia do suicídio, a ideia da morte, ela é como a febre, ela indica uma doença, ela necessita que seja buscado tratamento médico, portanto, o psiquiatra, o psicólogo, o psicanalista também ajudam muito nisso. E tem tratamento, então essa ideia vai remetir, assim como a febre remite, quando o tratamento está correto. Ou seja, vai passar. Vai passar. Vai passar. Se a pessoa quiser acreditar, buscar ajuda, ela vai superar. E tem um ditado, uma frase, clichê que fala, nada como um dia atrás do outro. Tá? E o sol sempre volta a brilhar. É igual quando eu coloco essas músicas infantis, que a gente não pode perder a nossa essência. E Deus, ele é tão perfeito, é tanta perfeição, tudo que Deus criou. Então, Deus criou o inverno. Deus criou o verão, a primavera, o outono. Deus criou com exatidão o dia, a noite. E tudo tem um recomeço, todo dia tem um recomeço. Sim.
É sobre isso. Inclusive, quem tem espiritualidade, religião, isso é um fator protetor para o suicídio. A fé. A fé, a espiritualidade, a religião. Porque todas essas vertentes vão privilegiar a vida. Então, automaticamente, quem acredita em Deus, quem tem a religião, vai achar estranho estar pensando nisso. Então, a pessoa procura ajuda. Ela entende que aquilo não é para acontecer. Né? E muitas vezes acontece também. Sim. Dentro. Sim. Recentemente, nós tivemos o caso. É isso, Guilherme? De um pastor que ceifou a própria vida. Exato. Um próprio pastor. E imagina que a pessoa... Isso é um ponto importante a gente falar. Até porque nós temos um público, né, que tem fé. E você que tem fé tem que ter atitude. Tem que insistir realmente na sua fé. Tem que buscar ajuda. Tem que se tratar. Esse caso do pastor, por exemplo, repercutiu muito e abriu uma discussão. Eu não estou afirmando nada, eu não sei a história dele, mas às vezes a pessoa acaba, até por um preconceito, não procurando uma ajuda especializada e chega a um ponto, né, uma história triste. Então, a pessoa que está acompanhando a gente é importante, a doutora falou, a fé é importante. Mas o cuidado, a ajuda profissional também faz uma diferença. Mara, eu queria perguntar para a doutora, nós perguntamos sobre os parentes, os amigos, agora a pessoa. Porque às vezes você pode estar evoluindo para um quadro assim e você não tem essa percepção. Como é que a pessoa sabe, doutora, que algo está errado, que ela está evoluindo para uma ideia suicida? Tá. Na verdade, a ideia é a primeira coisa que acontece, né? Então, acho que todos nós, em maior ou menor grau, já podemos, assim, às vezes estar num dia difícil e pensar, né? Se eu morresse hoje, tudo se resolvia. Isso é uma ideia, né? Mas disso se tornar o ato é muito diferente. Então, a pessoa começa a ter essa ideia mais e mais vezes. E, inclusive, ela às vezes fala isso para os outros e ninguém valoriza. A pessoa fala assim, eu podia morrer. Se alguém falar isso perto de você, não desvalorize. Pergunte, por que você está falando isso? Está acontecendo alguma coisa? Porque a gente não pode invadir a pessoa, mas ao mesmo tempo ela precisa ser acolhida. Alguém pode dizer para ela que não é esperado que ela esteja pensando nisso e cada vez mais. Então a pessoa começa a planejar como faria. Muitas vezes chegam até mim no planejamento. E muitas vezes a gente tem que fazer um tratamento mais intensivo, onde você afasta essa pessoa de riscos. Né? Então, por exemplo, um homem que está morando sozinho num apartamento do 13º andar e tem uma ideação. A gente, sabendo disso, o médico vai recomendar que ele não fique sozinho, que ele não esteja disponível ali para aquela situação se concretizar, né? Fugir do fogo. Tratar e evitar, sim, se proteger. Sim. As companhias também. Influencia. O uso de entorpecente, de droga. O uso de droga entra muito na questão do impulso. As drogas vão deixar a pessoa mais inconsciente, né? Então a consciência se perde, então os princípios, as escolhas, tudo que ela tem pode se alterar na intoxicação e a impulsividade aumenta. Então, se vem uma ideia e a pessoa está intoxicada e impulsiva, ela pode acabar cometendo o ato ali e não cometeria se não tivesse intoxicada, por exemplo. Quero mais uma vez oferecer para você o nosso apoio, 3500-1234, SOS da Vida. E também o Centro de Valorização à Vida, 188. Esse trabalho da fé, por exemplo, a nossa igreja Renascer em Cristo, está sempre com as portas abertas para te acolher, porque a gente é corpo, mente e espírito. É isso, Salatiel? Você Sim. Conversa muito comigo. Sobre isso, né? Que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana.
E isso que a Mara está falando, né, doutora? A igreja, a família, os amigos de verdade, num momento crítico, é muito importante, porque tem alguém que possa ouvir, que essa pessoa possa ser encorajada, ganhar tempo e chegar na ajuda especializada. E a pessoa que também está nos acompanhando, é importante abrir o coração, falar com alguém, mas escolher também com quem vai falar, né? Exato. Perfeita, cirúrgica a sua colocação. Se vai falar, procura uma profissional. Procura alguém que vai te agregar. Não simplesmente te ouvir e de repente você está chorando. Gente, às vezes até uma palavra pode salvar ou pode matar, né? De repente, escolha com quem você vai falar, em quem você vai confiar, porque uma pessoa inteligente, ela vai te ouvir e ela vai te conduzir para o caminho, vai te conduzir para uma ajuda profissional especializada. E o que me veio também à mente aqui, pessoas que tentaram suicídio. E por um milagre, posso falar assim, não aconteceu. Muitas pessoas podem estar nos assistindo e têm esse histórico. E essas pessoas podem também ajudar outras pessoas. Pessoas que superaram. Essas são referências. Sim, porém muitos não se tratam. Tem muitas pessoas que cometem o suicídio, tem a tentativa, né? Não conseguem e são liberadas ali do pronto-socorro sem um encaminhamento. E aí ela não se trata. E o risco dessa pessoa que tentou e não conseguiu é muito maior do que uma que não tentou. Perfeito, mas eu acredito assim, a pessoa que conseguiu, aí sim. Você que conseguiu esse milagre, você tem que ser um instrumento de Deus na vida de outras pessoas. Você tem que dar o seu testemunho, a sua experiência, que venceu, que viu o sol brilhar de novo, viu uma a prova luz social. no final do túnel. Exatamente. Eu consegui, então você também pode. É isso. Porque o número é muito alarmante. O número. Sim. E é um assunto velado. É um assunto velado. Tem sido menos. Então, por que Setembro Amarelo? Porque setembro é um mês onde já tem a campanha internacional Prevenção do Suicídio. Então, a Associação Brasileira de Psiquiatria colocou setembro como um mês para a gente falar mesmo sobre isso. Mas, na minha opinião, a gente tem que falar sobre isso sempre, né? Todos os meses, porque é um assunto muito recorrente, que acontece o tempo todo, um suicídio a cada 40 segundos. É assustador. Né? E tem um grande problema também, não é só procurar ajuda. Você vai precisar procurar ajuda de quem está capacitado. Exato. Porque na psiquiatria, a capacitação é muito específica. E às vezes o profissional adoece. É muito comum, eu tenho vários psiquiatras, vários psicólogos que se tratam. Adoece. A família adoece. Que todo mundo perde, adoece. o amigo adoece. O meu amigo ceifou a própria vida. Sim. Isso cria traumas na sociedade. Então, quando a pessoa for buscar um profissional, às vezes ela demora muito para achar o profissional e aquele profissional, por não estar capacitado, ele acaba piorando a situação. Porque, veja, às vezes você demora para buscar e quando você busca, você encontra alguém que não consegue lidar direito com isso. Então, por isso que a gente tem que cada vez mais falar, estudar, trabalhar, encontrar novos meios de tratar as pessoas, porque cada um vai se tratar de um jeito. Né? Então, a gente tem muito trabalho para fazer. Eu quero que você esteja sempre aqui com a gente, tá? Obrigada. Foi realmente um serviço de utilidade pública. Foi difícil, né, a doutora chegar para estar aqui, mas ela aceitou o nosso convite e foi muito útil. E vamos falar mais sobre esse tema. Durante esse mês. Durante esse mês eu quero muita música, muita criança, muita alegria, porque a alegria cura. Sim. A alegria. Porque, olha, a alegria do Senhor, a palavra de Deus, agora não colocando a ciência, mas a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então eu imagino que o contraponto é que a tristeza é a força do inimigo. Então, quem é que você tem colocado como líder na sua existência? É o Senhor ou o adversário, o inimigo das nossas almas? Teve uma vez, há muitos anos atrás, que um pastor muito novo, novinho mesmo,
virou para mim e falou assim, olha, dona Mara, quando a senhora está triste, o inimigo está feliz. Então, é um exercício que a gente faz. A gente manter a nossa mente numa alegria, num pensamento positivo, sem estar com murmuração, sem estar com crítica, criticar um, critica o outro, tudo está ruim, tudo está errado. E não é por aí. A gente não toma banho todos os dias, a gente não escova os dentes todos os dias. E temos que fazer tantas coisas todos os dias. Assim também a gente tem que fazer com a nossa mente, com o nosso coração. A gente tem que tratar todos os dias. Dizer não à tristeza. Porque para ser triste, basta não se esforçar para ser feliz. É sobre isso. Viva Setembro Amarelo. E agora eu quero falar do Instituto Monitor. O Instituto Monitor está estudando Mente Vazia, Oficina do Inimigo. Vamos estudar. Já completou o seu ensino médio? Não? Então, para você fazer um vestibular, para depois fazer uma faculdade, você tem que ter o seu ensino médio. Então tá aqui o QR Code, acessa, pega o celular, vai. Fica com o celular só passando, um monte de coisa que nem agrega na sua vida. Determina, olha, tanto tempo no celular eu vou tirar para estudar. E estudar, tá aqui, nós temos a nossa promoção. Você pode pedir o desconto. Instituto Monitor, gente, vários cursos, mais de 150 cursos, enfermagem, para você que é da área de mercado imobiliário. Então, é uma educação de qualidade, tá? Pioneira, tá aqui, as aulas online. Você programa, ó, ambiente de estudo customizado, física, geografia, biologia. Vamos estudar. Vamos ocupar a mente, ó. Ciência da vida. Como é que eu faço? Maravilha? Você vai fazer a sua programação. Estou no metrô, estou no trem, estou no ônibus, estou com a hora vaga do almoço, final de semana. Aí você vai programar o estudo, beleza? E aí, as provas finais, para você receber o seu certificado, essas sim, precisam serem feitas presencialmente. Olha, a enfermagem é maravilhosa, do Instituto Monitor, tá? Milhões de alunos ao longo da história. E é referência desse segmento. Instituto Monitor, liga agora, já fala pro filho, ó, para de ficar só jogando aí, só no joguinho, só fazendo coisas que não agregam, certo? E vamos estudar. Instituto Monitor.